Olá, eu sou a Ana, especialista de RH na Marcha Segurança. Estamos aqui no nosso primeiro episódio de Mulheres na Segurança, no nosso podcast. Estamos iniciando hoje o nosso bate-papo aqui com as meninas. Olá, tudo bem, pessoal? Muito prazer, sou Ana Carolina, mas por favor, me chamem de Carol. Eu sou executiva comercial da Marchas, é um prazer estar aqui com vocês, juntamente com a Dealer Shop, com a Marchas, promovendo esse bate-papo. Meu nome é Beatriz, eu sou coordenadora do operacional, hoje eu cuido mais da parte da operação da segurança mesmo, lá da Marshalls. Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana, eu sou do sucesso do cliente, da parte da qualidade ali da Marshalls, e é um prazer estar aqui. E aí, Ana, fiquei sabendo que tem algumas perguntinhas pra gente. Sim, Bora. hoje o nosso papo vai ser bastante sobre a atuação da mulher na área da segurança. Sim. E eu gostaria, sim, de fazer algumas perguntas para vocês. Legal. O que te motivou a escolher a área da segurança? Qual foi a motivação para que vocês atuassem nessa área? Eu caí de paraquedas, né? Há uns 7 anos atrás, mais ou menos, e desde então o mercado aumentou bastante e as mulheres cada vez mais crescendo nessa área. Então, eu caí de paraquedas. Comecei na área de monitoramento e eu caí agora no sucesso do cliente. Legal, legal. Olha, vai fazer uns 11 anos que eu conheci a Marshalls, né? Sim. Então, eu entrei bem novinha, cuidava, só tinha eu ali na área do financeiro, RH, então era bem legal, era um outro sistema, então eu sou formada em administração, mas na parte de segurança eu comecei a vivenciar lá, né, no início. E aí me ausentei durante um período e retomei agora já faz uns 2 anos e meio na área comercial. Mas eu conheci o que é segurança com a Marshalls. Vendo ali a parte do gerenciamento de risco, o pessoal saindo para fazer recuperação de carga. Então, é uma área assim que hoje eu não quero mais sair dela. Eu me identifico demais, porque por mais que nós somos mulheres, mas é uma área que está crescendo muito a posição feminina. E eu sou muito grata a isso. Para mim, a área da segurança ela veio de paraquedas também, eu fui sempre da área administrativa. E nesse meio tempo, entrei numa empresa de segurança na área administrativa também, e aí acabou ficando desfalcado na operação, e eles me remanejaram. Dentro disso, foi só ladeira acima, graças a Deus, porque fui me apaixonando pela área, estudei para isso, quis voltar para a área da segurança pública, né? Me formei em Direito para ir para a área da segurança pública, mas me apaixonei pela segurança privada, e estamos por aí. Que legal. Muito bom, muito bom. Me conta também se vocês já sofreram, qual foram os maiores desafios enfrentados até aqui? E desafios são grandes, porque isso é no dia a dia, né? Na rotina. A gente é desafiado de várias maneiras, né? Tanto nas gestões, quanto nos nossos colegas de trabalho. Os desafios são enormes, principalmente porque a mulher ela tem que demonstrar que ela tem capacidade todos os dias e que ela é forte. É peso dobrado, O né? peso é dobrado. É verdade. Vocês concordam? Sim. Concordo. A área da segurança ela é uma área muito voltada, hoje nem tanto, mas eu acho que quando a gente entrou, anos atrás, até mesmo você, né? Quando a gente entrou muito tempo atrás, tinha essa visão da área ser mais voltada para o público masculino. Isso. A gestão, ela era sempre de homens, as coordenações, as supervisões, sempre voltada para o masculino e a mulher era sempre em cargo administrativo. Não foi bem aceita, né? Não, Até hoje ainda tem um pouco ainda. E as mulheres que atuavam, ela tinha que ter uma posição mais masculina. totalmente. Né? Se ela fosse feminina, ela não Já era, não não tinha um potencial. Exato. Isso eu observei muito e mudou muito. 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 Isso é algo que a gente encontra muito hoje, essa posição de gestão, clientes, que quando a gente vai conversar no nível operacional, quando a gente vai tratar com clientes, a gente já encontra mais supervisoras mulheres, mais coordenadoras mulheres, Isso. gestores de contrato mulheres, coisa que lá no começo não tinha muito, até mesmo quando eu entrei nessa parte administrativa, a maior parte dos contatos eram totalmente masculinos. Uhum. Então, Sim. hoje a gente já vê uma grande diferença desse cenário de, para mim, 8 anos atrás para hoje. É verdade.
É isso mesmo. É uma bagagem muito grande, né? Sim. E vocês acham que ainda existe a diferença entre o homem e a mulher nessa área? Né? Você sente que há igualdade ou ainda a gente ainda tem que lidar com essa diferença? Olha, eu vou passar minha visão assim como uma parte comercial. Sim. Eu sinto muita dificuldade ainda. Eu enfrento muita barreira. Certeza. É ainda mais quando você vai tratar, não é generalizando, mas com homens. Então, às vezes é necessário eu pedir apoio de algum outro homem da equipe que vá me acompanhar, justamente porque às vezes eu não sinto que eu tenho tanta autoridade ali para poder concretizar realmente a venda. Então, Sim. por conta do problema do machismo do cliente, do possível cliente. Mas eu acredito que nós ainda estamos em fase de crescimento. É complicado essa barreira, mas eu acredito que logo mais vai mudar. Porque nada mais importa do que nosso talento, né? Então é aí que você vai mostrar a diferença. Existem situações que eu já percebi que eu fui um complemento. Que era necessária uma visão feminina, né? Estar ali. Mas existia também uma necessidade de ter uma posição masculina. Então, se a mulher entender que ela precisa ter o apoio, eu acho que isso é legal. Agora, a gente não pode ver o mercado como uma disputa. Ah, não, só quero tratar com mulher. Ah, não, Sim. só quero tratar com homem. Sim. Você realmente se enxergar e você falar, não, eu sou capaz, eu posso fazer, eu posso produzir, eu posso vender, eu posso conquistar. Mas é complicado. Isso entra um pouco na parte da discriminação também, né? Que a gente sofre. Eu já fui num cliente, por exemplo, quando eu cheguei lá e aí ele falou assim, ué, eu achei que era uma mulher. Um homem. Achei que era um homem que viria. Eu falei, mas qual é a diferença? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. E ainda falando sobre essa diferença, como que foi para você lidar com essa situação, né? Com essa fala do cliente, né? Porque é uma fala também, talvez, extremamente machista. Bem machista, né? bem machista. Isso eu passo no meu dia a dia. Como a gente visita muitos clientes, a gente conversa com muitos clientes, a gente vê que, às vezes, quando é um homem que está falando, é diferente. Uhum. E quando chega uma mulher, ele já te trata de uma maneira completamente diferente. Sim, Não são todos. Mas uma grande maioria ainda tem ela é mulher, eu não vou falar com ela. Aí prefere falar com o meu chefe, às vezes não me atende, às vezes não responde. Às vezes, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma visita, que eu já fui fazer uma visita num cliente e, por exemplo, ele esquecer que eu estava lá porque eu era uma mulher e se voltar a atenção toda para os homens que estavam, né? Então, a gente passa isso no dia a dia, a gente tem que saber lidar e mostrar que a gente é mais do que isso, não é só um gênero. A gente é muito capaz, a mulher é muito detalhista, ela é organizada, em uma série de coisas, né? Então a gente todo dia tá lutando para ter o nosso espaço, né? Sabe que já aconteceu uma coisa, Ana? Eu fui visitar um cliente e aí ele não estava me dando credibilidade. E aí a gente começou a falar sobre equipamento. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de ouvir. Aqui na Dealer eles dão bastante atenção a isso, né? Então eu venho geralmente aqui, venho tirar dúvidas. E aí eu comecei a aprender algumas coisinhas, eu falei, não, esse daqui tá errado, essa instalação. E eu comecei a falar, e aí foi aí que ele começou a dar atenção. Ele falou, nossa, você entende, que legal, que diferente ver. Então, assim, hoje, para você conseguir falar, você precisa conhecer. Então, isso é uma dificuldade imensa, mas é um potencial que as mulheres aí estão cada dia mais se destacando, né? Saindo, Totalmente. Hoje, trabalhando na operação, a gente tem contato com a maior parte do nosso efetivo masculino, né? Então, masculino e mais velho, voltado assim, a gente tem praticamente todo mundo a mesma faixa etária, mas é algo que vai trazendo muito forte isso, de tratar. Eu já ouvi diversas vezes, nossa, você tem idade para ser minha filha. Já ouvi para ser minha neta. Eu falei, mas eu não sou. E tá tudo certo, a gente tá aqui para resolver as questões que tiverem que resolver. Então, sempre trazer para esse lado mais profissional, porque as pessoas tentam o máximo possível te tirar do lado profissional. Sim. Nossa, e o marido? E filho? Voltando para algo como se fosse uma coisa diferente da outra, você carregar essa profissão e junto com a vida pessoal. Então, hoje, lidando diretamente com a operação, não encontro mais esse tipo de problema, já junto com os colaboradores que
A gente tem atualmente, não, é bem difícil achar alguém que não aceite alguma demanda ou algo do tipo, já ficou algo mais normalizado para eles também, que até no início eles falaram que eles não estavam acostumados a lidar com mulheres na operação. Sim. Certo. Deve ser muito difícil mesmo, né? Essa resiliência ali, né? Isso. E como que vocês acham que a gente pode incentivar ou até mesmo melhorar para conseguir ainda mais espaço dentro dessa área de segurança que sempre foi voltado mais para o masculino, né? Eu também iniciei lá, mas assim, quando eu iniciei era muito masculino. Como que vocês acham que hoje a gente pode incentivar outras mulheres, né, a se especializar nessa área, a ter mais crescimento na área da atuação? Como que vocês acham, assim? Com as nossas próprias experiências, nosso dia a dia, demonstrando que a gente consegue fazer as mesmas coisas que os homens fazem. Nem tudo, né? Porque tem muita força bruta, né? Essa comparação. Mas a gente às vezes consegue fazer até mais. Eu falo por mim, né? E pelas meninas que a gente conhece, que passam no dia a dia, são mulheres incríveis, são fortes e conseguem fazer o mercado avançar e muito à frente. Eu acho que para ter uma mudança, as mulheres precisam se unir. Porque eu ainda Também. vejo também machismo entre as mulheres. Tem Muita sim. mulher machista, assim. Tem. Eu só dou credibilidade se for um homem. Enfim, ou a atitude mesmo da Sim. mulher. Então, se nós nos unirmos, a gente vai ter um poder de fala ainda melhor, mais forte. Então, assim, promovendo realmente encontros, promovendo realmente um núcleo, um evento, enfim, uma forma da gente se conhecer, porque, querendo ou não, quando a gente conhece a fragilidade da outra, a gente pode apoiar onde ela é fraca, onde ela é frágil, e estender a mão. Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir promover ainda mais a unidade e o crescimento, porque a mulher ela é capaz de fazer. Eu falo por mim, gente, que eu falo. Tem dia que tá um caos, as crianças não querem ir pra escola, é marido com problema no trabalho, e ainda assim você precisa falar com o cliente, você precisa ter sabedoria, jogo de cintura ali para desenvolver uma venda. Então, assim, a nossa capacidade de relacionamento e de construção ali da rotina, o desenvolvimento fora do comum. Às vezes os homens só ficam centralizados ali no problema. A gente não, a gente ultrapassa o problema, vai por cima e vai resolver. Então, eu acho que para a gente promover o crescimento da mulher, tem que ter a unidade das mulheres. É isso que ela falou, é interessante mesmo. A gente se fala muito do homem, né? O machismo, mas isso também tem entre mulheres, né? Isso é um ponto, porque é uma disputa, né? E não deveria ser assim, porque quanto mais mulheres se apoiam, maior o núcleo vai crescer, né? Porque a gente já tem esse problema com os homens. A gente tá todo momento ali tentando mostrar o nosso espaço, que a gente tem capacidade, que a gente consegue. Toca pra mim, joga pra mim, eu consigo. Por que tem que ser um homem? E aí, quando se depara na parte da mulher, esse é um ponto muito interessante. Eu acho que se a gente não se apoiar, não vai dar certo. Eu acredito muito também na presença e no posicionamento feminino, quando a gente para ver. Hoje, voltando sempre para essa parte que eu lido muito, quando eu coloco uma supervisora mulher para tratar diretamente com um funcionário, para elas verem que o crescimento, porque hoje os nossos quadros internos, eles são compostos de pessoas que iniciaram também na operação. Hoje eu tenho coordenadores que começaram como controladores de acesso lá. Então, mostrar esse histórico de crescimento, ele é muito interessante. Então, quando você chega lá, que você vê, você acha que você não vai ter um crescimento, um plano de carreira ou algo do tipo, e você fala, não, eu entrei como mesa operacional. Quando eu entrei na empresa, eu era mesa operacional. Hoje eu tô como coordenadora. Então, tá aqui também para inspirar outras pessoas que entram aqui, que você tem, sim, um plano de carreira, você consegue fazer o crescimento, depende totalmente de você, daquilo que você vai se posicionar, de como você vai fazer, da sua forma de trabalhar, da sua forma de agir. Não é uma disputa, né? Exatamente. E eu acho que você colocar mais mulheres nessas posições de destaque também faz com que outras pessoas queiram. Hoje nós temos alguns postos, né, dentro dessa vivência do operacional, que são postos onde eu tenho mais mulheres se dedicando de modo geral, que é o caso que a gente teve recentemente de uma colaboradora que não permitiu a entrada de
de pessoas dentro do posto de serviço. Então, ela se posicionou de uma forma que ela virou e falou, nossa, eu também consigo isso, então eu quero crescer. Vocês acham que tem a possibilidade de eu ir fazer um curso para me aprimorar, para ir para dentro da empresa? Então, isso tudo, nessa vivência daquilo que ela foi vendo e percebendo o potencial dela, ela cresceu e a gente apoiou ela. A gente foi atrás disso e falou, não, vamos fazer em conjunto. E eu acho que é justamente esse apoio que a gente precisa uma da outra. Ela poderia muito bem falar com o supervisor dela, mas ela falou, hoje eu me sinto mais confortável em conversar com você nesse ponto, porque eu acho que você também vai me entender um pouco mais, que eu quero crescer, eu quero chegar nesse ponto. Então vamos junto, a gente vai se juntar aqui e fazer acontecer. Isso E mesmo. eu acho que isso é muito importante, você conseguir se representar naquilo que você está olhando. Então, quando eu estou mirando um crescimento, algo assim, eu falo, não, aquilo é uma coisa que eu consigo dar o meu nome e fazer muito bem feito. Uhum. Mostrar como é que é o E a histórico. gente dá o E exemplo, né? contribuir. Totalmente. É. Em praticamente tudo. É bacana. E falando ainda, né, dessas barreiras, ou até mesmo do preconceito, da aceitação, tanto da parte masculina quanto da parte feminina também, essa competição, vocês já enfrentaram alguma situação de preconceito? E se sim, como que vocês conseguiram sobressair, né? Consegue me falar algo do tipo que vocês tenham vivenciado, você como operação, você teve algum preconceito de discriminação, de gênero, né, de aceitação, que você precisou tomar alguma medida, né? Me conta um pouco, compartilha comigo algumas coisas assim nesse sentido. Ao longo desse tempo, por ter entrado muito nova na área da segurança, eu tive muitos clientes que criaram uma barreira, primeiramente pela minha idade, por ser muito nova, mas também por ser mulher. Já viraram para mim e falaram assim, eu tava esperando, mas quem é o seu chefe? Quem é o responsável? Não, eu sou a responsável, você? E aí, assim, sim, sou a responsável, tô há tantos anos aqui, já faço isso. Ah, mas você sabe executar? Então, de virar e querer questionar o meu conhecimento, Sim. então, já que você sabe, qual é o documento que um vigilante precisa conter? E aí, eu, na maior paciência, conversando, eu falei assim, então, mas a gente está aqui mais para resolver as questões do posto de serviço, né? Porque se for sobre a portaria, a gente pode debater também sem problemas, mas nesse momento eu preciso resolver uma outra questão. Então, tendo que me posturar de uma forma mais rígida até, não tão amistosa como geralmente eu acabo sendo, até para ele entender. E depois disso, caiu de uma forma legal. Ele entendeu, ele gostou, e durante muito tempo, quando tinha qualquer problema no posto, ele vinha diretamente comigo, porque eu gostei da sua postura, eu gostei da forma que você fala. Foi um teste, uma brincadeira, digamos assim. Foi um teste para ver como é que você se sairia, para ver se você daria conta da pressão que é aqui. Deu tudo Sim. certo. Só que no começo, o meu primeiro pensamento foi, vou ser mais rígida, vou ser mais dura, porque eu tô levando paulada de graça, sem motivo nenhum, então vamos lá se posicionar de uma forma mais firme. Sim. E acabou dando certo. E eles confundem, né? Porque, por exemplo, se você é uma pessoa um pouco mais carismática, agradável, e eles já confundem um pouco, né? E não é isso, né? Temos vários tipos de cliente. Eu, por exemplo, eu acompanho as implantações. E nas implantações tem o pessoal da obra, tem o cliente tá lá, né? Tem o pessoal da técnica. Então, quando eu chego lá, eu tenho que me posicionar, né? Eu tenho que me posicionar e falar assim, porque todo mundo fica me olhando e fala assim, nossa, mas é uma mulher que está acompanhando a obra? Ué, não... Pequenininha. desse tamanho, assim, 1,50 m, né? Pequenininha, ué, peraí, né? E aí depois eu chego na minha, converso com todo mundo, e aí, pessoal, como tá as coisas? Então eu já tenho que me posicionar diferente, porque a maioria é homem. E aí eles falam, mas ela não entende de equipamento. Aí eu chego lá, já mostro que eu entendo de equipamento, sim, né? Que eu entendo do que eu tô falando, entendo o contexto, né? E aí o buraco é mais embaixo. Mas eu já passei por discriminação, já passo isso normal, dia a dia, e eu tenho que ficar a todo momento. Não, eu sou a Luciana do sucesso do cliente, mas eu entendo do que eu estou fazendo, eu entendo do que eu estou fazendo. Você tem que ficar o tempo inteiro demonstrando que você é capaz. Não deveria ser assim, né? É só uma mulher chegando, ela tá vindo para trabalhar. E você tem uma trajetória antes de ser a Luciana do sucesso do Sim, cliente. exatamente. Você tem todo um histórico que contabiliza todo o seu conhecimento. Isso. O meu processo ali eu acho que eu vivenciei ali de preconceito, foi com uma mulher.
Então, Nossa. ela olhou pra mim e falou assim, não é capaz. Olha como você se veste. Para você chamar a atenção, você tem que se vestir assim, assim, assim. Tem que ser mais aparente, tem que ser magra, tem que usar decote. A pessoa só vai te dar atenção se for dessa forma. Eu falei, onde já se viu? Onde já se viu? Eu não aceitei aquilo e repreendi ela, mas eu sofri nessa questão, porque assim, na área comercial, eu acho que não todos, tá? Generalizando, mas eu vejo grandes executivas ali e elas precisam estar sempre bela, sempre arrumada, sempre bem vestida, porque senão ela não vai conseguir aparecer, senão ela não vai conseguir ter uma presença. E eu acho que ali, naquele momento, eu enfrentei um preconceito por parte de uma mulher, só que eu consegui reverter e conversar com ela. Não, eu não vou me sentir bem me vestindo dessa forma. E ser executiva de vendas também na parte de portaria remota ali, né? Na parte de manutenções, monitoramento, que é uma coisa que a maioria dos homens que entende mais, né? Vamos se dizer assim. É mais técnico, Então, mais é duro, muito né? técnico, né? Então, você tem que demonstrar que você sabe do que você está vendendo, qual é o produto, né? E é difícil, é difícil. Como manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? Porque essa área é muito intensa, né? Eu falo por mim, quando a gente tem processo de seleção, a gente acaba ficando full time ali e eu sou casada, mas eu não tenho filhos. E para vocês, né? Como que é? Olha, Como que complicado. funciona esse É complicado. equilíbrio, né? Você tem que ser resiliente, Sim. e tem que ter muita paciência e sabedoria. Porque às vezes você chega do trabalho com várias questões para você resolver. E aí, quando você chega em casa, você também tem que resolver coisas de casa, Sim. coisas de filho. Então, a mulher, querendo ou não, ela falam que é sexo frágil, né? Porque nós somos mais sentimentais, né? A gente leva as coisas, às vezes, também muito pro pessoal. Mas para que a gente possa conseguir, eu acho que realmente a gente tem que aprender a guardar na caixinha. Então, assim, eu saí de casa, eu costumo fazer isso. Deixei as coisas de casa na caixinha e vou para marchas, vou trabalhar para eu conseguir produzir. Porque se a gente ficar pensando nas situações, a gente não vai sair do lugar. Então, se a gente deixa na caixinha, quando eu chego em casa, geralmente, às vezes eu quero conversar alguma coisa com meu esposo. Não, vamos falar sobre nós, vamos falar sobre o que a gente vai fazer, ó, vamos projetar as nossas férias. Minhas férias vai ser em abril. O que você já adiantou? Então, assim, acontece isso. Então, ele acaba me repreendendo muito. Sim. Não quero saber. Depois, numa outra ocasião, a gente conversa. Então, realmente a gente aprender a colocar na caixinha, porque. E também, crianças, você falou sobre criança. Às vezes eu tô trabalhando, eu trabalho muito no celular, então o tempo todo ali conversando, falando. Aí às vezes as meninas, mamãe, vamos brincar? Aí eu falo, só mais um pouquinho. Aí eu falei, gente, olha o que tá acontecendo. Tô deixando de viver ali com as minhas filhas. Então, vou separar, já chego em casa, já terminei o expediente, né? Então, vou deixar o celular de stand-by, desligo mesmo, e aí eu vou, às vezes até o meu gerente comercial, quando ele quer falar comigo, ele manda mensagem e me liga, porque ele sabe que é urgente. Não é fácil, né? O dia a dia da mulher e ainda trabalha com segurança, que já passa um dia muito tenso, é um dia tenso, né? A gente passa a maior parte do tempo na empresa, né? E quando tá em home office também é um caos. Mas a gente tenta lidar com todas as situações. Eu sou mãe, tenho filhos, casada também. Não é fácil, mas a gente tem um equilíbrio em tudo ali. Vai, igual a Carol falou, vai colocando na caixinha, chega em casa, ó, trabalho ficou. Às vezes a gente leva trabalho para casa, mas aí conversa com o pessoal, conversa com a família, ó, pessoal, agora tô no meu momento, daqui a pouco eu dou atenção e dá tudo certo. Os filhos crescem também, eles começam a entender e dá tudo certo. Mas não é fácil, não. É difícil.
Porque você fica o dia todo, aí você tem o trajeto para casa, você chega cansada, às vezes tem que procurar se preocupar em várias coisas, alimentação dos filhos, a sua alimentação, o seu dia a dia, e ainda ter uma vida, vamos dizer, saudável, que é o mais difícil, mas tá tudo certo no final. Lá em casa a gente faz um pouco diferente. Lá em casa é muita terapia, porque não tem como. Mas lá a gente trabalha. Como hoje o meu marido ele também é da mesma área, mesmo segmento, literalmente das mesmas coisas, as nossas dores são muito parecidas. Então, às vezes, quando eu vou passar algo para ele, ele consegue me trazer uma solução. Mas, lógico, é justamente por ter a mesma dor do mesmo dia a dia. Sim. Então, tanto vice-versa, quando ele vem me passar algo, tirar algumas dúvidas, a gente consegue trazer isso de uma forma mais leve. Só que quando a gente vê que tá no limite, ó, acabou, trabalho por hoje, agora não dá mais, então agora vamos ver da nossa vida, o que a gente vai fazer no final de semana. E lá na empresa também, hoje eu tenho uma parceria muito forte dentro do departamento. Eu não tenho o que dizer, o coordenador lá que a gente trabalha em conjunto é uma parceria muito forte. Nosso time de assistentes também é muito forte. Então, é um departamento que roda 24 horas. Então, a gente tem gente disponível 24 horas. E a gente sempre deixa de sobreaviso um pro outro. Então, fala, ó, hoje eu vou precisar, do dia você consegue tocar aí pra mim se acontecer alguma coisa? Não, beleza, é comigo. Ó, hoje ele que vai precisar. Não, beleza, se precisar, me liguem pra acionar. Então, a gente consegue dividir bem esse departamento. Hoje, a operação, por ser 24 horas, a gente consegue dividir bem e o nosso time tá super fortalecido, digamos assim. Então, pra gente tem sido mais tranquilo mesmo. Sim. Já que a Bia trouxe hoje essa junção, né, de marido na segurança, e para vocês, me contem um pouco, como que é na parte marido? O marido de vocês também compartilham das mesmas experiências, eles atuam na área, ou uma área totalmente diferente? Como que é aí? Existe uma conversa, um desabafo, às vezes um conselho, uma discussão, né? Que a gente sabe que acontece às vezes, são opiniões diferentes. Meu esposo é da segurança também, mas é segurança pública. A gente conversa muito sobre, porque eu elogio, eu falo, como é que pode? Porque nós temos as nossas limitações. Um exemplo, quando a gente está naqueles períodos, enfim, eu falo, como é que essas mulheres conseguem ficar 12 horas em pé? Onde elas vão? Que lugar? E ele fala, eu tiro o chapéu, amor. Você vê ali elas... Eu falo, e a maioria ali sempre com o batom retocado, o coque ali, tem que ter o padrão, né? Vinco na roupa. Eu falo, como é desafiador. E a gente sempre está conversando e na equipe dele, ele gosta de trabalhar com mulher. Ele fala, amor, eu aprendo muito com a CE, que é um cargo, né, elevado. E eu aprendo muito com ela. E eu acho muito bacana isso, sabe? É um homem querer aprender com uma mulher. E ele compartilha muitas dicas também, que querendo ou não, a segurança privada e a pública andam lado a lado. Então eu aprendo muito com ele. Eu também, meu esposo também é da área de segurança, né? E para mim é tranquilo. E eu acho que até é legal, porque a gente também divide as dores ali, né? Sabe que a mulher é um pouco mais agitada, né? E meu esposo ele é um cara um pouco mais tranquilo, né? Então a gente acaba dividindo, né? Conversando sobre vários assuntos. E aí acaba que um entende mais o outro, né? Porque a gente às vezes tem que ficar até mais tarde na empresa, tem que resolver uma questão ou outra, às vezes tá num posto, alguma coisa. E aí é igual um casal de atores, né? Tem que entender o que o outro faz, porque aí se dá bem, né? O negócio flui. Pra mim é tranquilo. Eu acho até melhor. Mais uma pergunta que me veio aqui. Vocês já pensaram em desistir em algum momento, assim, que foi muito difícil, né? Achou que não ia conseguir uma resolução? Vocês já pensaram, assim, em jogar a toalha e falar, não, aqui pra mim já deu? Acho que sempre, né? Pra mim foi recentemente, por causa da minha filha, voltei recentemente de licença maternidade. Então ali eu falei, será que eu vou dar conta de tocar uma operação 24 horas de um bebê em casa? E aí nesse momento eu falei, cara, eu acho que eu vou acabar me distanciando um pouco da Beatriz profissional para abraçar esse mundo Beatriz mãe.
Só que foi tão leve essa transição, quando eu entrei, as pessoas elas vieram de uma forma tão leve para mim, para trazer essa realidade, me confortaram tanto dentro desse meu retorno que eu consegui conciliar tranquilamente. O outro coordenador, às vezes a gente tem alguma questão, mas ele consegue me cobrir muito, ele me dá muito suporte nesse início. Então, ter um bebê em casa e ter que lidar com uma operação 24 horas é difícil, mas ao mesmo tempo tem sido muito leve justamente por conta da equipe, dos parceiros, de quem A tem. gestão é humana, né? Totalmente. Então, eles entendem as situações, eles entendem as necessidades de horário, mas não é todo lugar que tem isso, né? A gente sabe que é algo muito forte que tem aí dentro do mercado de trabalho, as pessoas que não entendem essa rotina do pós, porque querendo ou não, a gente também tá voltando a se entender como mãe, como mulher, como tudo. Foram meses que eu fiquei em casa totalmente voltada para minha filha, onde eu não sabia nada do que estava acontecendo na empresa. E eu até brincava que eu falava, gente, o que tá acontecendo? Você precisa de alguma coisa? Né? Porque eu queria me sentir útil também, além da maternidade. Então, quando eu voltei, conciliar tudo aquilo foi um momento, acho que mágico. Eu brinco, que eu falei na terapia que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, que eu comecei a me sentir mãe, mulher, profissional, e eu falei, eu sou uma Mulher Maravilha. Mais Isso, eu poderosa, dou conta né? de tudo que vier, porque se eu tô conseguindo ficar com uma bebê em casa, cuidar de uma operação 24 horas, cuidar de mim, putz, tá ótimo. Não tem mais nada que me abale agora. É isso mesmo. Eu pensei em desistir algumas vezes, porque assim, quando você olha pra dentro de casa, hoje eu não tenho ninguém pra me ajudar dentro de casa na limpeza. Moro numa casa grande. E aí, às vezes, preciso de uma necessidade com as crianças. Eu falo, ai meu Deus do céu, como eu vou dar conta? E eu já pensei, mas eu falo, não, porque eu lembro como é que era só estar em casa. Eu não via a hora de trabalhar, de voltar a trabalhar. É assim, na pandemia, meu Deus do céu, eu tive que inventar coisas, eu tive que fazer acontecer, me virar para ocupar a cabeça, porque eu queria sair, eu queria ver gente, eu queria conversar. E foi muito desafiador. Então, eu pensei algumas vezes, mas quando eu olho para minha família, eu falo, não, eu tô lá por eles, porque quero promover algo melhor para elas, quero. Hoje elas estão na natação, fazem inglês, então eu consigo promover algumas coisas diferentes. Então, assim, todas as vezes que eu saio para trabalhar, é realmente pensando neles. Porque eu Sim. quero promover algo que eu recebi, ou até melhor do que eu recebi na minha infância, sabe? Sim. Isso é muito importante, porque desistir, a gente pensa sempre, É. né? É normal. Mas aí a gente chega em casa, toma um banho, dá um tapa na cara, e no dia seguinte a gente está renovada e reage, né? Porque mulher é assim, né? Não tem ninguém aqui que vai falar diferente, que nunca pensou em desistir. A gente pensou em desistir, mas aí a gente voltou e aí a gente viu que a gente dá conta e a gente dá muita conta, né? Não é fácil deixar os filhos em casa dormindo e sair para madrugar e, né, chegar na empresa e ainda tá com a cara boa para poder enfrentar um dia, né? E ainda chegar em casa e ainda dar conta também. E às vezes quando Então, você nem dorme na madrugada e ainda tem que estar bem para você ir passa um trabalhar. positivo ali, né? E tá É. tudo certo. Né? É isso, mulher não desiste. Ela continua. É forte. Vira, né? Na empresa hoje, né, na Marshalls, vocês acham qual que é a importância da mulher na liderança? Existem muitos cargos lá dentro onde existe a mulher na liderança, liderando. Como que vocês conseguem visualizar isso, né? Como que é para vocês? Sim. A Bia acho que pode falar um pouco melhor. Hoje eu vejo que os principais pontos estratégicos da empresa eles estão totalmente voltados e feitos por mulheres, né? Então, hoje nossa gestão financeira, hoje o que a gente tem do pessoal, do operacional, a minha mesa, o RH totalmente das meninas, o comercial, então Central, né? a central é quase toda feminina. Supervisora Exato, feminina. então isso é algo muito forte que a gente tem lá dentro. Hoje a gente mostra esse serviço de qualidade que a gente voltando, que a gente presta esse serviço de qualidade é totalmente por conta dessa visão feminina que a gente tem. Porque nós
a gente se atém aos detalhes, a vírgula da informação, e é justamente naquilo que a gente acaba segurando um funcionário, um cliente, uma situação, acabar resolvendo. Então, hoje eu vejo muito que essas posições onde a gente ocupa com o nosso efetivo, em grande maioria feminino, acaba trazendo um suporte muito melhor e uma visão muito mais humanizada para algumas situações que a gente acaba tendo, por exemplo, na ponta, que é o que a gente tem com o pessoal da operação, que tem todo, que são eles que são espelho do que realmente é hoje a nossa empresa, digamos assim, né? O reflexo é o que eles fazem. Então, o que a gente faz para eles é o que eles vão fazer de volta pela empresa. E ter uma pessoa que tem essa visão humanizada e voltada para o cuidado daquilo muda totalmente. Totalmente. E isso a gente pega até do histórico de gestões anteriores que a gente tem a nível de efetivo, como o histórico que a gente tem de um efetivo na gestão A e na gestão B. A gente consegue demonstrar a melhoria, o cuidado e a vontade da pessoa de dar continuidade com aquele tratamento, né? Justamente por conta do suporte que a gente dá. Você falou uma coisa muito interessante, a visão humanizada da mulher, né? Uhum. Porque a mulher, ela tem esse potencial de ter uma visão humanizada, porque ela vivencia isso, né? Ela, bem bacana. Eu vejo lá na Marshals, assim, por mais que os nossos diretores sejam homens, mas eles não vê diferença não em mulher. Quando é para chamar atenção, chama de atenção de mulher, de homem. Então, eu acredito, não sei, Ana, como é que é na parte de seleção, porque tem alguns postos que os clientes exigem, né? Não, eu preciso de uma posição feminina, preciso de uma posição masculina. Eu acho também, Ana, que é interessante você apresentar isso, porque você, como a sua visão de RH, você pode enxergar que não é só o homem que consegue produzir aquilo, né? Não, é claro que não. Assim, olhando como uma recrutadora, eu acho que a mulher, ela tem uma delicadeza, uma tratativa. Existe alguns condomínios que precisa ter uma mulher, né, na posição para ser mais acolhedora, ter mais empatia, né? E assim, a maioria dos nossos condomínios são voltados ao público masculino, né? Segurança, então Sim. a gente tem um posto hoje que é totalmente feminino, então é cada vez, para mim, hoje, né, é cada vez mais visível que o público feminino ainda está avançando nessa área. Porque quando eu comecei lá atrás, em 2014, não existia, não tinha. A empresa que eu trabalhava era totalmente masculina. Existia uma ou outra e não era muito forte. E a gente sempre respondia uma gestão masculina. Então, hoje, né, agora em 2025, eu percebo que a gente está ganhando nosso espaço e também os postos são mais representados hoje por mulheres. E eu acho que estamos cada vez mais buscando Avançando, e né? crescendo e avançando. E eu acho que daqui mais um ano, acredito, eu sempre brinco, nós vamos dominar. Sim. A gente vai ser a grande maioria, porque eu, como RH, eu falo sempre, eu sou RH nata, porque eu acredito na empatia, na diversidade, na recolocação, que a mulher sim é um ponto forte também, que não é só o homem, a gente não precisa ser totalmente discriminada ou até mesmo ser minoria, a gente precisa ser maioria, e existem mulheres que trabalham muito bem, tanto quanto o homem. Sim. Né? A gente tem líderes na segurança que são muito mais elogiadas que nosso líder masculino. Então, nós conseguimos alcançar esse potencial, buscar o nosso lugar também de liderança, de posição, de igualdade. Eu acho que a gente vem ganhando essa igualdade, né, dentro do mercado de trabalho, dentro do posto de serviço, né? Não só na área administrativa, mas nos postos mesmo. Está cada vez mais forte, assim, na minha opinião. Sim, certeza. É isso. Agora, assim, acho que vocês, assim, me contem. Existe algum conselho que você daria? Porque, assim, hoje a gente está
com os nossos jovens. E vocês dariam para um jovem que está iniciando ali na área da segurança, o que vocês dariam como conselho, assim, como um toque, né? Vai por esse caminho. Qual seria o conselho da Carol, da Luciana, da Beatriz, para uma pessoa iniciante nessa área de segurança, né? Que só de falar segurança, a gente, quem não conhece, nossa, né? Segurança. O que vocês falariam para uma pessoa que está iniciando, assim, um conselho? Qual seria o conselho? Olha, eu vejo que o jovem a geração Z, né? Esses dias hoje, inclusive, eu tava vendo um post e o pessoal dando desculpa de trabalhar, né? Ah, não, minha mãe vai trabalhar por mim. Ou eu vi uma brincadeirinha, achei bem engraçado. É desafiador, porque hoje o jovem, ele quer ganhar dinheiro muito fácil, muito rápido, quer ganhar status. É o que a mídia tem vendido, né? E para o jovem, para os nossos jovens que estão com a gente, tenha paciência, seja resiliente e vá buscar aperfeiçoamento, estudo, se qualifica, porque é muito bom estar empregado, mas é muito bom também ter o conhecimento. O conhecimento ninguém vai roubar de você. O conhecimento você vai levar para a vida. Então, vai se promover, qualificar, vai procurar estudar mesmo, estudar inglês, espanhol, sobre a segurança, enfim, vai se qualificar e siga o seu sonho. Determine o que você, mulher, principalmente você, mulher, né, que a gente está falando para as mulheres, você, mulher, não desista de se relacionar, de casar, de construir família, mas também projete a sua vida profissional, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Bom, o que eu posso dizer para os jovens, sendo mãe de jovens e adulto também, e mãe de mulheres, 3 mulheres, eu posso dizer não desistam. Além de tudo isso que a Carol falou, tem que ter mesmo, você tem que ser resiliente, você tem que ter muita paciência, mas não desista. Não desista, porque obstáculos vão ter. Então, vou falar para cá, né? Para os jovens de hoje, não desistam, porque todos os dias vai ter desafios. Não vai ser fácil, mas a caminhada é difícil, é dura. Eu, como mãe de mulheres, eu tenho que ensiná-las que a gente não pode desistir, porque os obstáculos são enormes. Basicamente, sinceramente, desistir nunca é uma opção, ainda mais pra gente. Hoje a gente precisa ser muito mais forte, a gente precisa se mostrar muito mais, não tanto quanto antes, mas ainda assim é bom você ter algo que ninguém nunca vai tirar de você, que é aquilo que você adquire, o seu conhecimento, o seu tempo e a sua disponibilidade para as pessoas, para você conseguir absorver tudo que aquilo tem para te passar ao máximo. Hoje a gente tenta o máximo possível absorver o que dá de todo mundo que está ao nosso redor, justamente para eu aprender um pouco com a Carol, com a Lu, com a Ana, para que eu consiga trazer isso para o meu dia a dia e consiga utilizar isso dentro da minha rotina também. A área da segurança, ela não é uma área fácil, mas ela é uma área prazerosa de se trabalhar. Você pega um amor que eu acho que quem realmente entra na área da segurança não quer sair. Então, porque ela prende a gente. Então, é algo que fica muito forte e começa a correr na sua veia o sangue. Eu brinco que diversas vezes eu tentei sair da operação e eu voltava para a operação, porque a operação, ela é isso, a segurança, ela é isso, ela traz você, ela te abraça muito forte, você mostra totalmente e você cresce muito, porque você mostra o seu potencial. Lá você pode dar 100% de você, que você vai ter 100% de retorno. Então, é uma área que não é que você fica dependendo dos outros, é uma área onde você mostra e você molda o seu crescimento. Então, não desistir é a chave e principalmente se aprimorar, estudar sempre, estar sempre qualificado para exercer aquilo, principalmente para você ter autonomia naquilo que você está falando, para você conseguir se posicionar a nível de autoridade também. Então, o conhecimento ele é a chave e a persistência também. Isso. Concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que para quem está iniciando precisa ser resiliente, precisa acreditar e ser forte, porque essa área ela ensina a gente a ser forte. Sou prova viva, eu sempre fui da área da segurança, iniciei lá com 17 anos, estou aqui.
galgando, crescendo. Comecei como auxiliar, hoje já estou num cargo de posição de coordenadora. Então, eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, vamos ser fortes, porque uma hora a gente consegue alcançar tudo que você quer. E o pensamento positivo, né, acreditar sempre, né, então eu acredito muito nisso. Precisa ser forte, resiliente, ter paciência. Muitas vezes a paciência é um processo, você vai ver situações que vão ser desagradáveis, que vão te fazer repensar ou até mesmo em desistir. Porém, você vai ter que permanecer ali, ser forte, não, vou respirar aqui, vou pegar um novo caminho e vai dar tudo certo. Por hoje, pessoal, é só. Estamos aqui, né, como eu disse no começo, com o primeiro episódio de Mulheres na Segurança. Lembrando que sábado é Dia Nacional das Mulheres, então hoje a gente quis trazer aqui um bate-papo, né, um pouco descontraído com as meninas, assim, falando das experiências, das expectativas das mulheres na segurança. Nós queremos desejar um feliz Dia das Mulheres, Isso mesmo. não é mesmo? Feliz Dia das Mulheres para vocês. Vocês são lindas. Vamos continuar avançando, é isso aí, com certeza. É isso aí.